Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais essa segunda-feira, dando continuidade aos estudos do livro dos Espíritos. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2025. Hoje nós estudaremos as questões 361 a 370. E quem irá coordenar os estudos de hoje é a Selma. Selma, fica com você a partir de agora. E obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade, porque a gente está estudando junto, né? Então vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, às falanges evangelizadoras, pedindo que nos conceda, nesses poucos minutos de estudo, a abertura do nosso intelecto, da nossa compreensão, para que possamos avançar no aprendizado das leis de Deus, transmitida por Jesus e por todos esses falangeiros que nos acompanham e nos orientam. Que esses estudos sejam para nós um momento de refazimento, de crescimento e amadurecimento moral. Abençoe a todos nós, a todos os nossos irmãos, abençoe esta casa, Núcleo Assistencial Ramatiz, que nos proporciona esse grande passo, né, que a gente pode contar com esta casa aqui no plano da Terra para nos acolher e nos auxiliar no nosso desenvolvimento moral e intelectual. Assim seja, graças a Deus. O estudo de hoje segue o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal, a partir do título, né, do item Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. E depois também influência do organismo, que vai até a questão 370. Então, nós começamos aqui, nosso estudo segue da questão 361. O Kardec questiona de onde vêm para o homem suas qualidades morais, boas ou más. São do espírito, vem a resposta. São do espírito encarnado. Quanto mais o espírito for puro, mais o homem é levado ao bem. Entendendo que a espiritualidade, né, usava na época em que houve essa codificação, às vezes essa palavra espírito e homem, para facilitar o entendimento de todos nós que estávamos ali aprendendo, né, daqueles homens que estavam tentando entender o que era essa relação entre espírito e matéria, entre o plano espiritual e o plano material. Porque hoje nós sabemos que o homem é o espírito encarnado. Então, o homem, nessa condição material que a gente se encontra, né, com esse corpo carnal, quer dizer nosso espírito, nosso eu, nossa essência, ocupando um corpo material neste planeta, para cumprir um plano encarnatório. Então, de onde vem para o homem, para nós que estamos aqui encarnados, as nossas qualidades morais, sejam elas boas ou más? O espírito é o detentor de todas as faculdades morais e intelectuais. E as qualidades morais a gente já traz na nossa essência, porque todos nós já temos, né, o DNA de Deus, que é a nossa fonte primeira. O que acontece é que nós precisamos evoluir moralmente para despertar esse DNA de amor, esse DNA tão puro, né? Mas todos nós, mais ou menos desenvolvidos moralmente e intelectualmente, todos nós trazemos dentro da gente, da essência,
essa essência divina. Na questão 361A, pergunta: parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e um homem vicioso há de um espírito mau? Resposta: sim, mas devemos dizer que é um espírito imperfeito. Senão, poderia-se acreditar na existência de espíritos sempre maus, a que chamais de demônios. Então, ele faz uma diferença entre os espíritos imperfeitos que reencarnam aqui com o plano reencarnatório, já em processo de busca dessa consciência divina, dessa consciência que nós precisamos evoluir para a luz, né, para o positivo. Ele diferencia de espíritos maus, momentaneamente denominados demônios. O que ele quis dizer com isso? Que existe os espíritos maus, aqueles espíritos que ainda vivem puramente só na maldade, aqueles espíritos que ainda não querem olhar para o desenvolvimento moral. Pode ser muitas vezes extremamente inteligentes, já desenvolveram a intelectualidade, mas a moral ele ainda não quer, ele ainda não busca. São espíritos que vivem atrasados, que vivem momentaneamente naquele espectro da maldade, das paixões, da, 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 do egoísmo. Então, ele tenta diferenciar isso. E existe o espírito imperfeito. Então, ele coloca todos nós na condição de espírito imperfeito. Não que todos somos sempre maus. A maldade não é eterna. Um dia ela é eliminada. Mesmo que mesmo o espírito mau, ele chegará a esse ponto. Ele caminhará para essa eliminação dessa maldade. E tem os espíritos imperfeitos, que somos muitos de nós, que já entendemos que precisamos evoluir, que já buscamos de alguma forma essa evolução, que já trazemos alguma coisa de evoluído dentro da gente, que já conseguimos sentir indulgência, vontade de ajudar, amorosidade por alguma coisa, por algumas pessoas, por animais. Então, esses estão, vamos dizer, na categoria dos imperfeitos, que estamos atravessando esse processo. Mas lembrando que mesmo esses conhecidos como os chamados demônios, como foram chamados na época, e que hoje ainda falam dos anjos decaídos e tudo isso, mesmo esses nossos irmãos, eles estão em processo evolutivo, né? Nós, agraciados pela misericórdia divina, a gente reencarna com esquecimento temporário das nossas vidas pregressas. Então, nós não podemos nem querer avaliar ou se colocar a melhor, porque nós não sabemos quais foram essas vidas pregressas, como nós fomos. Pode ser que muitos de nós já estivemos lá, nessa categoria, mais abaixo. E que com o caminhar do tempo, da vida, a gente foi conseguindo enxergar a luz e saindo um pouco daquele círculo de maldade. Na pergunta 362, ele coloca: qual é o caráter dos indivíduos nos quais encarnam os espíritos travessos e levianos? São criaturas imprudentes, maliciosas e algumas vezes seres maldosos.
É outra explicação que ele traz. Não quer dizer que um espírito mau, que ainda não se despertou para o desenvolvimento, ele esteja preso em algum lugar. Não. Ele tem a mesma oportunidade e reencarna igual um espírito imperfeito, um espírito que já está a caminho. Então, o que pode diferenciar? O que a gente poderia levar em consideração? Geralmente, esses espíritos com caráter mais leviano são espíritos que têm atitudes extremamente voltadas para o mal, que não têm nenhuma preocupação com a sua atitude em relação ao outro. São extremamente atrasados moralmente e que temporariamente estão voltados para o mal. Já tivemos e temos vários exemplos de encarnações assim aqui na Terra, né? Espíritos extremamente inteligentes, né? Que já desenvolveram a faculdade da inteligência, mas não desenvolveu a faculdade moral. E ainda continua naquele círculo de vicioso de maldade, utilizando dessa inteligência para a prática do mal. 363. Ele pergunta: os espíritos possuem paixões que não pertencem à humanidade? Aí vem a resposta: não. Se as tivessem, as teriam comunicado aos homens. Então, o que ele quis dizer, né, que leva a gente a entender que todas as nossas qualidades e todas as nossas paixões, então todo nosso desenvolvimento moral ou intelectual, bom ou ruim, eles são dos espíritos que reencarnam aqui. Então não tem a mais. Ah, como que eu posso dizer do que eu ouvi, né? O estudo que eu estava fazendo antes de entrar aqui na live. Que está sob a influência de um grande mal externo. Esse plano reencarnatório, esse plano relacional entre a vida espiritual, né? A nossa, todo o nosso processo evolutivo, nós, os espíritos, já sabemos que ele é permeado por uma complexidade que a gente não entende, que a gente está começando, caminhando, estamos engatinhando para entender esse processo. Existem alguns entre nós, graças a Deus, que já conseguiram desenvolver intelectualmente e moralmente para absorver esses entendimentos, para perceber essa complexidade, os níveis dessa complexidade, e que vão tentando nos passar aos poucos, né? Vão trazendo essas informações, seja por livros, pelos estudos, palestras, a espiritualidade, que sempre está aqui próximo da gente, conversando, intuindo, né? Os sinais que são colocados a todo momento. Porém, ainda é muito mais amplo do que a nossa capacidade de entendimento. Então, o que ele quer dizer? Que com isso, aqui nesse planeta, essa carga de paixões às quais a gente fica vinculado são características, são processos, marcas, né, processo reencarnatório desses espíritos que aqui reencarnam. Outras paixões, que a gente não consegue nem dimensionar, que não fazem parte daqui, não vêm, não nos alcançam, estão em outras paragens. O que eu entendi? Que nós aqui estamos no mesmo nível de, de, de possibilidade de desenvolvimento e no mesmo nível
de processos reencarnatórios. Se a gente prestar atenção à história da Terra, ela é cíclica, ela se repete, né? Ela se repete em transformação socioeconômica, avanço, não sei o quê, aí vem uma guerra, aí um país quer dominar o outro, aí começa e vai, volta, se libera e volta e vai. A gente fala, nossa, isso nunca vai acabar. Isso só vai acabar a hora que nós, que precisamos reencarnar ainda na Terra para nossos processos reencarnatórios, nossos planos de evolução, conseguimos nos libertar, conseguimos entender, conseguirmos evoluir um pouquinho mais moralmente, a ponto de Jesus falar: não precisa mais estar na Terra, vai para outro plano. E aí nós vamos enfrentar outras paixões, outras realidades. Então, na questão 363. Na 364, ele coloca: é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e da inteligência? Certamente é o mesmo espírito. E isso em razão do grau que alcançou na escala evolutiva. O homem não tem em si dois espíritos, que era uma grande confusão, né? E ainda hoje algumas pessoas ainda fazem essa confusão, né? Então, moral e inteligência, assim como a maldade e a ignorância, elas que a gente apresenta são de um só espírito. Nós somos únicos. Nós, cada um de nós, somos uma individualidade da centelha divina. Então, todas as nossas qualidades morais, o nosso desenvolvimento intelectual, ou mesmo as nossas paixões, os nossos vícios, os nossos erros, são de nós mesmos. Não é que a gente, quando muda a reencarnação, a gente troca de espírito, a gente troca de corpo, a gente troca de veículo, né? Porque se a gente está reencarnando, novamente a gente precisa de um novo formato, ajustado àquele plano desenvolvido para aquela encarnação. Na 365, ele pergunta: por que alguns homens muito inteligentes, que evidenciam estar neles encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo cheios de vícios? É que os espíritos encarnados neles não são puros o suficiente e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se cumpre simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período das suas muitas existências, o espírito pode avançar em ciência, no outro em moralidade. Então, num período, às vezes, a gente pode avançar muito no nosso desenvolvimento intelectual e deixar a desejar no desenvolvimento moral, e numa outra encarnação a gente pode se desenvolver mais moralmente e menos intelectualmente, ou até numa determinada encarnação que se alcança o desenvolvimento simultâneo das duas áreas que nós, como espíritos, necessitamos desenvolver. O espírito, ele necessita desenvolver as qualidades morais, a pureza, o amor e também a inteligência. Então, a inteligência e a moral se complementam. Existem outros espíritos que momentaneamente isso não acontece. Bom seria se em todas as nossas reencarnações, em todo o nosso processo, né, de vida, a gente conseguisse realmente avançar no desenvolvimento simultâneo das duas frentes, das duas áreas do espírito. Mas nem sempre foi assim. Até porque
Se a gente pegar a história, né, do homem, da raça humana na Terra, a gente vai perceber que não era possível, né, ainda, do jeito como nós fomos preparados para vir para cá, todo esse complexo evolutivo da raça humana, todo o processo evolutivo do corpo físico para nos receber, né, e junto com isso intelectualmente falando, tudo isso é um processo. Ou seja, por exemplo, se você pegar uma pessoa que já nasce no meio, hoje, no meio, né, com os pais que estudaram, que tem informação, que consegue dar uma boa educação para aquele filho, ele vai ter grandes oportunidades de desenvolver intelectualmente. E ainda, se forem pais preocupados com desenvolvimento moral, que buscam ter uma base de preceitos, de princípios, de valores, também esse espírito vai ter mais chance também de desenvolver moralmente, em detrimento de outros que ainda precisam, que ainda estão vindo em lares pobres, vulnerabilizados, nos quais os pais não tiveram ainda chance de alçar um patamar social melhor, né? E, consequentemente, aí não tiver estudo, não tem acesso à informação, então aquele ciclo se perpetua ali, mas pelo próprio processo reencarnatório daqueles espíritos. Na pergunta 366, ele coloca: o que pensar da opinião de que diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de diferentes espíritos encarnados nele e tendo cada um uma aptidão especial? Ao refletir sobre essa opinião, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões para poder progredir. Lhe é necessária uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e não teria individualidade, uma vez que em sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapadados de uma gaiola. Ou seja, o homem lamenta-se frequentemente de não compreender certas coisas. E é curioso ver como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. Ainda que toma o efeito pela causa. É fazer em relação ao homem o que os pagãos faziam em relação a Deus. Eles acreditavam em tantos deuses quantos são os fenômenos no universo. Mas mesmo entre eles havia pessoas sensatas que já viam nesses fenômenos apenas efeitos, que tinham uma única causa: Deus. Então, a 366 é um pouco mais complexa, né? Que ele quer dizer que para progredir, o espírito, ele precisa de uma vontade própria, de uma vontade única. Então, se nós somos individualidade, né? Nós já falamos lá na 61, na 361. O espírito é o mesmo espírito que reencarna várias vezes, porque cada espírito é uma individualidade e cada espírito traz o DNA de Deus. Para quê? Para progredir, para desenvolver. Então a gente precisa dessa vontade única. Não poderia ter no mesmo ser vários espíritos. Aí a gente estaria fazendo uma leitura errada. A gente estaria falando vendo a consequência e não a causa. A gente estaria vendo o efeito, a multiplicidade, como se um corpo pudesse habitar vários espíritos. Não é isso. Então aí não é a gente ver, a gente está vendo a questão de uma forma equivocada. A gente tem que ver de outra maneira, ou seja,
um espírito que ocupa vários corpos, várias reencarnações. É a causa para o efeito, não o efeito para a causa. Então, portanto, um só espírito reencarna várias vezes. Por quê? Porque o espírito precisa se desenvolver nas áreas da moralidade e na área da intelectualidade. Ele precisa desenvolver para progredir. Ele tem que desenvolver todas as aptidões morais e todas as aptidões intelectuais. Enquanto falta uma, volta e repete a escola, né? Então, faz um ciclo reencarnatório aqui na Terra, né? Em torno de tantos anos. Por isso, vai passar por isso, viver assim, vai ser assim, assado, nanana. Com isso aqui, o que a gente conseguiu desenvolver? Moralmente e intelectualmente. A gente desencarna e leva essa carga com a gente. Chega lá, vamos ver, né, fazer a lição de casa. Ah, desenvolveu isso, você saiu daqui para fazer isso, isso, isso. Você conseguiu fazer isso, isso aqui não. Então a gente, naquele ponto, vai voltar naquele outro processo reencarnatório. Os ignorantes, né, os ignorantes nessa questão da reencarnação, aquelas pessoas que não compreendem, que não entendem ou que não querem procurar entender, né? Eles acreditam que vários espíritos ocupam o mesmo corpo. Porém, nós já sabemos que não é assim. O que pode acontecer, que a espiritualidade fala aqui, né, conforme as palestras que a gente viu, eu estava ouvindo aqui antes de começar também, que citou Joana de Ângeles, que ela explica que, às vezes, aqueles casos graves de obsessão, quando o indivíduo manifesta vários, diversos comportamentos ou até personalidades, né, mas agravados pelo fator obsessivo, mediúnico e obsessivo, aí quem não entende, quem não compreende o processo, pode, como por muito tempo foi assim, né, acreditava-se que o espírito tinha vários espíritos naquele corpo, quer dizer, entrava e saía espírito, e não é assim, né? Nós somos uma individualidade, nós somos um. Cada um de nós é um. Aí tem uma nota que ele coloca, Kardec coloca: o mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a respeito, numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na existência múltipla da matéria, enquanto se esteve apegado à aparência dos fenômenos. Hoje compreende-se que esses fenômenos, tão variados, podem muito bem não passar de modificações de uma matéria elementar única. Os diversos dons são manifestação de uma mesma causa, que é a alma, que é o espírito, né? Ou o espírito encarnado, e não de diversas almas, assim como os diferentes sons do órgão são o produto do mesmo ar, e não de tantas outras espécies de ar quanto sejam os sons. Ele faz uma metáfora, né, ele pega uma figura de linguagem para tentar explicar para a gente. Então, é como se você batesse na tecla de um piano. Conforme a força, conforme o pedal lá embaixo, a movimentação daquele pedal, é a mesma tecla que pode desencadear vários sons, né? Pode dar aquele ecozinho diferente, conforme você utilizar aquele instrumento. Desse sistema resultaria que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso seria pela ação de outros tantos espíritos que vieram a encarnar nele ou que se forem ou que se foram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Então, nós não somos uma massa
energética vagando pelo universo, né? Nós somos um ser criado à luz e semelhança da fonte criadora. Então, nós temos responsabilidade. E é o espírito que é responsável pela forma como ele vive, pela forma como ele procede, pela forma como ele passa pela Terra. Isso até remete a gente a outras reflexões, né? Nós, na nossa né, parados no nosso vitimismo, nas nossas vaidades, né, no nosso egocentrismo, às vezes a gente tende a querer achar a causa dos nossos sofrimentos, das nossas não realizações, do nosso não sucesso, seja em que área for. A gente sempre quer achar uma causa externa, sendo que a causa está dentro da gente. Por quê? Porque a forma como a gente está passando por aquela situação, a forma como a gente construiu aquela situação, a forma como a gente se preparou para viver aquela situação. Se formos narcisistas, a gente vai sempre achar que estamos certos. Então a gente vai ficar com o mesmo padrão de comportamento enrijecido do começo ao fim numa determinada situação. E aí a gente não vai conseguir perceber que é o nosso comportamento que está levando ao conflito. E aí vem outras todas, né, características, egocentrismo, nossa vaidade, nosso egoísmo, nossa tendência a ser vítima, sempre a gente é vítima da situação, a gente nunca quer olhar onde foi que eu errei, peraí, mas aconteceu isso por isso, o que será que eu falei? Por que será que a pessoa reagiu daquela maneira, né? Então, é uma questão que, uma só questão, você vai abrindo tantas outras reflexões, né? Mas voltemos aqui. Na questão 367, ele já começa a falar sobre a influência do espírito no organismo. 367. O espírito, ao se unir ao corpo, se identifica com a matéria. A matéria é apenas o envoltório do espírito, assim como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva o que é próprio da sua natureza espiritual. Ou seja, o espírito reflete no corpo pelo pensamento. O espírito, meu espírito, seu espírito, precisa desse corpo para se manifestar nessa terra, nesse ambiente em que a gente vive, em que nós estamos encarnados agora. E como que a gente se manifesta? Através do nosso pensamento. Então, a nossa individualidade, aquela coisa que a gente fala espírito, alma, cada um fala um nome, ele se manifesta aqui na Terra através do nosso pensamento. Então, precisa de um corpo para ligar esse espírito. O canal para ele se expressar vai ser o pensamento, que é puramente energia. E aí que vem se é energia boa ou má. Quem que está manifestando isso? Somos nós espíritos ocupando aquele corpo, colocando, emanando as energias que nós trazemos na nossa essência. Então, de acordo com o nosso desenvolvimento naquele momento ali, naquele processo reencarnatório, né? O corpo, ele é diferente do espírito. O espírito procede do espírito. O corpo, ele procede da matéria. Ele procede da modificação do fluido cósmico universal disponível aqui na Terra quando vai se ter a encarnação de um espírito, molda-se, né? Utiliza-se esse fluido cósmico para moldar aquele corpo que irá receber aquele espírito. Quem tiver uma oportunidade de ler um livro que chama
a história de Maria. Acho que é isso, a história de Maria, uma coisa assim. Ele fala muito do processo preparatório para a encarnação de Jesus, né? Ele precisava vir nesse planeta, se manifestar como homem nesse planeta, porque se ele viesse de outra forma, não teria, né, proveito, porque só ia servir para enlouquecer as pessoas na época. Então, todo o preparo do plano espiritual para o plano encarnatório de Jesus, até encontrar, né, um espírito que tivesse preparado num corpo que foi preparado para receber um espírito, né, como mãe, que pudesse acolher o espírito num corpo que seria Jesus. Então, aquele é um livro muito bonito, eu gosto muito desse livro, sempre eu releio ele, porque traz muito aprendizado. E é muito bonito, porque a gente começa a ver a história de outra maneira, né? Então, porque nós precisamos desse corpo para vivermos nesse planeta. Então, a influência no organismo é diretamente do espírito para o corpo. 368, questão 368. As faculdades ou dons do espírito se exerce com toda liberdade após sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumentos. A matéria mais densa, né, esse corpo material que é mais denso, mais grosseiro, ele vai como que enfraquecer, diminuir, vamos dizer, amenizar a expressão dessas faculdades de acordo com o ciclo de vida desse corpo, vamos dizer assim. Então, o indivíduo, o espírito, ele não vai conseguir agir com todas as faculdades logo que ele reencarna. Ele vai agindo, ele vai se refletindo, ele vai se apresentando de acordo com o desenvolvimento daquele corpo material. Uma criança, ela vai agir como criança, salvo as exceções, né? Que tem as exceções. E hoje, cada vez mais, isso está ficando cada vez mais comum até da gente perceber, né? Da gente encontrar. Mas, salvo as exceções, a criança tem um ciclo, tem um comportamento, tem um conjunto de comportamentos que ela tem que apresentar durante aquele ciclo de vida dela, que vai do nascer até os 12 anos de idade, né, biologicamente, como a ciência coloca. Após, ela entra no processo de amadurecimento, ela entra na fase da adolescência, transformação hormonal, transformação do seu corpo. E o espírito vai aproveitando, vai se valendo desses ajustes também para ir se manifestando cada vez mais, até que chega a fase adulta, quando aí a gente já consegue apresentar quase a nossa totalidade. Por que quase? Porque aí também vai depender do desenvolvimento desse corpo, né? Nós temos aqui uma parte que eu vi nos estudos que fala que essa criança, esse espírito, ele vai acompanhar. Ele traz toda a sua carga de aptidões, de qualidades ou de defeitos, né? Ou padrões que precisam serem melhorados. E ainda, esse conjunto do plano reencarnatório vai favorecer esse desenvolvimento, ou não. Porque, agregado a isso, ao corpo material que esse espírito está ocupando, ele também ainda vai sofrer influência do meio no qual ele veio. Então, porque muitas vezes a gente precisa de um pai, uma mãe, uma família. Esse é o tipo de reencarnação que a gente tem na Terra ainda, né? A gente precisa vir num núcleo familiar. Por quê? Porque esse conjunto de espíritos reencarnando ali naquele núcleo familiar, um vai apoiar o outro
no seu desenvolvimento. Então, esse momento é muito delicado e muito importante, porque também, dependendo dessa influência desses com os quais a gente vem junto, a gente pode sofrer essa influência de uma forma mais ou menos e conseguir se desenvolver também mais ou menos. Então, o que a espiritualidade faz? Ela nos cerca de apoio, ela nos cerca de intuição, de orientação, ela nos cerca de oportunidades para que a gente não se perca nesse processo reencarnatório. Aí eu gosto de brincar, falo médio, por exemplo. Médio é igual bola de ping-pong, né? A gente quica, bate, quica, quica, quica aqui, quica aqui, quica lá. Pensa em espiritualidade tentando pegar aqui, né? Pega lá, volta para cá, vem aqui, volta para cá. Mas uma hora a gente chega, uma hora a gente encontra isso, graças a Deus, né? Que aí a gente consegue encontrar alguém, alguma coisa, um livro, um filme, uma palestra que nos toca. Aí você fala, é esse caminho que eu quero seguir. É aí que eu tenho que estar. Então a gente começa a correr atrás do prejuízo, que a gente, né, metaforicamente falando, a gente começa a correr atrás do prejuízo. Porque se a gente tivesse toda essa lembrança, seria muito fácil, né? Eu vim aqui para isso, vou fazer isso, mas não é assim. Por quê? Porque a espiritualidade, no auge da extrema inteligência e cuidado, ela nos preserva. Porque já pensou a gente vir com todas as nossas memórias? Como que seria? A gente não ia conseguir. Nem a gente conviver com o outro, nem o outro conviver com a gente. Como que a gente ia trabalhar o perdão, né? O amor, o perdão, a indulgência com um pai, com uma mãe que, de repente, na outra encarnação foi um algoz? Então, esses mistérios do processo reencarnatório é para nosso benefício, para o benefício da nossa evolução. Então, o corpo que a gente ocupa, ele é necessário porque a gente precisa dessa estrutura para ir expressando, né, a nossa essência espiritual. Mas sempre o espírito influenciando o corpo. A questão 368A, ele coloca assim: o corpo material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? A resposta sim. É como um vidro muito, muito opaco. Ou seja, o corpo material denso, ele vai embotar um pouco mais as nossas faculdades, para que no tempo certo, dentro daquela previsão do plano reencarnatório, isso possa ir sendo descoberto, aberto, né? Apresentado. Então, o corpo denso, ele faz isso, ele embota um pouco, ele não permite que o espírito recorde da vida, das nossas vidas anteriores. E isso é proposital, para que a gente possa vencer aquele plano reencarnatório. Tem uma nota do Allan Kardec que coloca: pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lamacenta, que tira a liberdade dos movimentos dos corpos nela mergulhados. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação depende do desenvolvimento e grau de perfeição desses mesmos órgãos. Como a boa qualidade de um trabalho depende da boa qualidade da ferramenta. Quanto melhor nosso corpo, melhor a manifestação da nossa essência. Então, por isso que o Espiritismo traz para nós, e não só o Espiritismo, como tantas outras doutrinas e filosofias de vida,
né? A base, que é o ensinamento de Jesus, ele já trazia para a gente, trazia, trouxe e sempre traz, que é necessário a gente cuidar desse corpo. É necessário a gente se utilizar desse corpo com educação, com cuidado, coisas que a gente demora muito tempo, né, para entender. A gente leva muito tempo da nossa vida vivendo desregradamente, né? Come, bebe, expõe o corpo a extremos por ignorância no assunto, né? Agora a gente já sabe que quanto melhor o desenvolvimento desses órgãos, melhor a manifestação do espírito. Ou seja, por exemplo, se você já veio com. Se você consegue ter uma boa alimentação, né? Uma regularidade física, você vai ter melhor circulação sanguínea, oxigenação dos órgãos, você vai ter a produção das vitaminas, dos hormônios o mais adequadamente. E isso tudo vai favorecer seu intelecto, seu corpo, né, sua matéria. Consequentemente, a manifestação do espírito também. 370, ele coloca assim: pode-se deduzir que a influência dos órgãos na ação das faculdades do espírito possa haver uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das qualidades morais e intelectuais? Repetindo, pode-se deduzir que, da influência dos órgãos na ação das faculdades do espírito, possa haver uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das qualidades morais e intelectuais? Ele volta novamente naquela questão. Não se deve confundir o efeito com a causa. A gente já traz aquela carga de qualidades morais e intelectuais quando estamos reencarnando. Já são próprias nossas, do nosso espírito. Não é que o desenvolvimento do corpo vai favorecer o desenvolvimento dessas faculdades, mas ela vai favorecer a manifestação dessas faculdades, não o desenvolvimento. A gente precisa entender que manifestar uma aptidão vamos dizer, não é simples, mas é relativamente mais simples do que desenvolver. Não é assim? Então, se a pessoa já tem aquela aptidão, ela manifesta livremente, ela apresenta, ela se porta daquela maneira, ela sabe utilizar aquilo, né, de uma maneira. Porém, desenvolver, melhorar essa aptidão depende só dela. Vamos olhar a parte da matéria, vamos pensar na parte da matéria. Se eu tenho uma aptidão à pintura, eu já trouxe isso, né? Já vim com meu espírito, já trouxe essa memória de algum lugar, e aqui eu já tenho essa aptidão. O que está acontecendo? Por que a minha mão livremente consegue pintar um quadro maravilhoso? Porque o meu espírito, com essa memória artística, influencia o meu corpo, meu cérebro, meu órgão, né, minha mão, para transmitir àquela tela essas impressões. Mas melhorar essa aptidão, aí é o espírito que vai me levar a isso. É a minha essência que vai me levar a isso. Não é só o cérebro material. É a minha essência, aquilo que eu em espírito quero. Então eu vou utilizar essa aptidão para quê? Eu posso utilizar essa aptidão, desenvolver, melhorar, para produzir mais e mais belas artes, para transformá-la em renda,
para entregar a alguém ou alguma instituição que possa aplicar de uma forma mais dinâmica e positiva, transformando vidas de pessoas que precisam mais que eu. E quando eu estiver pintando aquilo, eu estou colocando todo o meu amor, eu estou desenvolvendo o meu amor. Eu não conheço essas pessoas que vão receber o fruto desse trabalho que eu estou fazendo, mas eu quero que esse trabalho seja o melhor possível para que ele possa ter essa aplicação, essa aplicabilidade. Então, ali eu estou desenvolvendo a moral, ou seja, eu estou utilizando algo que eu sei fazer muito bem em prol de algo melhor. Assim que eu entendo, assim que eu entendi, é assim que eu consegui aqui captar para poder explicar para vocês. Porque a gente ainda tende a separar o espírito do corpo. A gente, querendo ou não querendo, a gente ainda tende a isso, não é? Então, a gente precisa entender que tá junto. Eu que estou dando a esse corpo esse movimento. De outra forma, eu poderia me valer dessa aptidão e empregá-la só para o meu bem próprio. Então, para o meu enriquecimento. Então, não estou desenvolvendo minha moral. Eu estou desenvolvendo a faculdade da inteligência, da intelectualidade. Estou pintando cada vez melhor. Mas para quê? Por quê? Para mim mesmo. Só para mim mesmo. Meu enriquecimento. Quero ter mais, quero ter mais. E aí o moral não desenvolveu. Ficou parado em algum lugar. Eu acho que é mais ou menos assim. É complexo, mas é mais ou menos assim. Né? O cérebro que dá a faculdade e o espírito que age sobre esse corpo físico, impulsionando o seu desenvolvimento. As limitações dos órgãos também refletem, de alguma forma, as nossas limitações evolutivas, mas nós estamos todos no mesmo padrão evolutivo, estamos todos a caminho. Ele complementa na 370A, ele pergunta assim: assim sendo, a diversidade das aptidões no homem provém unicamente do estado do espírito? Aí a resposta, unicamente, não é o termo mais exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, são o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria, essa matéria densa, que vai limitar mais ou menos o exercício dessa faculdade. Então, essa diversidade de aptidões que o corpo manifesta, ela reside, na verdade, nas qualidades do espírito. A evolução que vai refletir, né, essa diversidade e essas aptidões. Aí, também, numa das palestras que eu ouvi, citou Joana de Ângeles quando ela fala assim: problemas de ordem físicas, por exemplo, doenças limitantes da inteligência, né? Doenças psíquicas, mentais, emocionais, refletem de alguma forma a necessidade de aprendizado. Então, ou seja, essa diversidade de aptidões que a gente traz e que a gente precisa desenvolver tem a ver com aquilo que nós precisamos aprender. Às vezes, a gente desenvolve muito numa área e não esquece da outra, ou não consegue desenvolver a outra. Então, a gente consegue desenvolver muito a moral e não desenvolve a intelectualidade. Ou, ao contrário, desenvolve muito a intelectualidade e não desenvolve
a moral. Depende muito do plano de encarnação para o qual o indivíduo recebeu sua programação. Pode-se permitir, nesse plano reencarnatório, a omissão dessa ou aquela aptidão pela necessidade do que ele precisa desenvolver naquela encarnação. Então, às vezes, a gente desencarnou muito uma aptidão, desencarnou muito a capacidade de perdoar, vamos dizer, mas não conseguiu desenvolver a capacidade do amor incondicional, a família universal. Ué, mas pode ser capaz de perdoar e não amar incondicionalmente? Sim, pode. E ao contrário também. Às vezes a gente consegue ter muita empatia com as pessoas. A gente consegue acolher muito, ser muito solícita, as pessoas falam, eu me sinto bem com você, você emana uma coisa boa, mas a gente ainda não consegue perdoar alguma coisa. Então são essas diversidade de características que a gente vai aprendendo a desenvolver em cada processo encarnatório. O processo, ele acontece sempre, ele não para. A gente já sabe que a gente não para, né? A gente não vai perder o que a gente já desenvolveu. Mas a gente precisa seguir. E esse seguir depende se ele é mais rápido, menos rápido, se a gente consegue se evoluir mais ou outro menos, isso depende dessa vontade única de cada um, cada espírito encarnado aqui. Uma nota do Allan Kardec: o espírito, ao encarnar, traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Lembra, a causa é o espírito, né? Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade por seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, os sábios, poetas, artistas, são gênios apenas porque o acaso lhe deu órgão especial. E que sem esses órgãos não seriam gênios. Assim, o maior imbecil poderia ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se tivesse possuído certos órgãos. Essa suposição é mais absurda ainda quando aplicada às qualidades morais. Assim, conforme esse sistema, um São Vicente de Paulo, dotado por natureza desse ou daquele órgão, poderia ter sido um criminoso e faltaria ao maior criminoso apenas um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admite, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que eles existem, são consequência que se desenvolve pelo exercício da faculdade, assim como os músculos pelo movimento, e não tereis nada de racional. Façamos uma comparação simples, mas verdadeira. Por meio de certos sinais fisionômicos, reconheceis o homem dado à bebida. São esses sinais que o tornam ébrio. Ou é a embriaguez que faz surgir esses sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades, ou seja, não é o sinal, a característica física dele que leva ele cada vez mais à embriaguez. É ao contrário. É a embriaguez em excesso que dá a ele aquela característica física, com aquela cara mais envelhecida, aquela pele mais ressecada, né? O hálito pesado, o organismo denso. Então, aquilo é a consequência da causa, que a causa está no espírito.
prova disso é a própria evolução da raça humana aqui na Terra, né? Como que essa raça mudou desde o princípio dela aqui, desde o nosso princípio dessa raça, né, aqui na Terra. Como que o nosso corpo físico foi mudando? Porque necessitava que esse corpo fosse a consequência da a evolução do espírito, a evolução da moral desses espíritos que aqui, nós que aqui viemos reencarnando desde muito tempo, vai provocando a transmutação desse corpo, né? Vai plasmando esses corpos, evoluindo cada vez mais. Então a gente já sabe que tem determinados órgãos no corpo que nem criança não está nem mais nascendo com ela, né? Tem aí, falam-se da apendicite, falam de outros órgãos. Quer dizer, superou aquela necessidade para a manifestação daquele espírito. Assim sendo, concluo o estudo, né, até a questão 377 e coloco à disposição para a complementação dos colegas, dos irmãos que queiram complementar o estudo, auxiliar a todos nós nessas reflexões.